Eu sou o Marcelo Schellenker, eu trabalho na Property há 3 anos e meio aproximadamente e eu tenho como hobby a corrida, que eu tenho praticado aí um pouco mais de um ano. Eu trabalhei no ramo financeiro por 26 anos. Dentro do ramo financeiro eu atuei em diversas áreas, mas eu me identifiquei com a questão da área de legalização, então eu era responsável por parte de contratos e legalização. E depois que eu saí da instituição financeira, eu entrei na PMC para manter esse vínculo de legalização que a gente tem cumprido aí em alguns contratos. Na parte de legalização, eu trabalhei por 16 a 17 anos. Então, com mais os 3 anos que eu estou aqui na PMC, então eu tenho mais de 20 anos da área de legalização. O início da Property veio através de um convite do Regis, do CEO, no qual ele tinha um contrato que estava entrando para a instituição e pelo conhecimento que ele tinha da instituição financeira a qual ele também prestava serviço, ele me convidou para conduzir esse contrato, para ser gestor deste contrato. Então eu aceitei esse desafio, vim para a PMC e hoje atuo com 6 contratos dentro da PMC. Hoje a gente trabalha com aproximadamente uns 300 imóveis em atuação direta, em diversos ramos. Nós temos ramos de serviço, ramos de varejo e terceiro setor. Então, dentro de todas essas especificações dos 6 contratos, a gente tem aproximadamente aí 300, 350 imóveis, no qual a gente busca a documentação inerentes desde alvará de funcionamento à inscrição municipal. A relação com os clientes, ela é via pessoa, via call, via telefone. Você tem que ter um processo ganha-ganha. Se você não tem um processo ganha-ganha dentro da gestão, o cliente ele não vai se encantar. Então, você tem que entregar um bom serviço, você tem que executar um excelente serviço e você tem que estar dentro do mercado, seja com conhecimento técnico e até a questão financeira para você poder fazer frente às demais concorrências. Então você tem que ter hoje um conhecimento técnico avançado e você tem que estar do lado do cliente, atendendo ele no que ele precisa. Isso faz com que você tenha um NPS alto. Você não pode esperar o cliente te demandar. Você tem que sair atrás da solução que o cliente precisa. Então, você tem que se antecipar aos processos que são demandados a você. Nós temos carteira de clientes onde o contrato ele é de responsabilidade da PMC. Então, eu não espero ele me demandar para que eu possa emitir um documento. Eu saio atrás do documento e antecipo todas as informações ao cliente. Então, eu saio de um percentual inicial de um determinado contrato de 12%, 17% para chegar em 95%, 97% de regularização. Então, você não pode aguardar o cliente falar, eu vou fazer isso, eu preciso de alguma coisa. Você tem que se antecipar, fazer com que o que o seu cliente precisa, você já passe para ele as informações e a necessidade do que vai acontecer para que seja feita a regularização de um determinado imóvel ou a obtenção de um determinado documento. Primeiro é você tratar o cliente como você gostaria de ser tratado. Segundo, ter conhecimento técnico. Terceiro, buscar se antecipar ao processo antes que o cliente peça. E o que eu vejo que é principal é o carisma que a gente tem com o cliente. É o cuidado que você tem que ter com o cliente. Você não pode tratar o cliente como se ele fosse apenas uma ordem de serviço. Você tem que tratar o cliente da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Hoje eu transformo
na solicitação do que eu passo por os clientes, o que eu não tinha quando eu fazia a solicitação de um determinado serviço. Eu sei o que o cliente precisa e hoje eu entrego o que ele precisa sem que ele me peça. E isso eu passo para os demais colaboradores da PMC que trabalham junto comigo. Então, quando essa pessoa chega para trabalhar junto comigo, eu fico 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, passando toda a parte técnica e acompanhando para que a gente tenha todos os guides, todas as partes ali, onde você pode ter algum problema técnico e a gente vai evidenciando junto para que a pessoa tenha confiança, que ela tenha conhecimento. Tem cliente na parte de varejo, que a gente atende uma das carteiras de varejo, que nós pegamos uma demanda onde que tinha 12% de legalidade, vamos dizer assim, dos documentos legais, né, que estavam válidos. E nós hoje temos 97% dessa documentação válida. Então, tem vários casos onde que a gente pode tratar de assuntos que a gente... É o nosso dia a dia, isso faz parte do nosso dia a dia. O cliente, para você manter ele, é através de resultado. Você não consegue manter um cliente se você não demonstra resultado, se você não tem um objetivo. Você tem que ter meta, você tem que fazer uma SLA, um KPI com o cliente, você tem que retornar as informações, passar relatórios, e estar próximo do cliente, mostrando que o que ele precisa está sendo executado. E o que ele precisa passar para a diretoria dele vai chegar no nível a meta do cliente é a meta nossa. Então, a partir do momento que a gente tem uma SLA, a gente tem um KPI, onde o cliente confia na gente e a gente faz um bom trabalho técnico, a gente chega nos números e o ganha-ganha é esse processo. PMC cliente. PMC cliente. É isso aí.